pecado da tatuagem. Nesse vídeo, você vai aprender tudo o que a Bíblia diz sobre pecado da tatuagem. Se você é cristão e está pensando em fazer tatuagem, assista primeiro esse vídeo até o fim para que você entenda o que a Bíblia fala sobre a tatuagem, se você pode ou não fazer. O corpo humano, na visão bíblica, é muito mais do que uma simples estrutura física. Ele é descrito como o templo do Espírito Santo, habitado pela presença divina em todo cristão. A Bíblia afirma claramente que o corpo é um santuário de Deus, e como tal, deve ser tratado com reverência e cuidado. Paulo exorta os crentes a glorificarem a Deus com seus corpos, pois foram comprados por um preço elevado, o sangue de Cristo. Essa ideia coloca uma responsabilidade significativa sobre o cristão em como ele deve cuidar e usar seu corpo. Não é apenas uma questão de saúde ou aparência, mas de espiritualidade. O corpo pertence a Deus, e cada ação em relação a ele pode ser vista como um ato de adoração ou desobediência. O uso de tatuagens nesse contexto pode ser um ponto de reflexão profunda. Afinal, se o corpo é um templo, como deve ser tratado? O que é apropriado ou não colocar sobre ele? A Bíblia diz: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Levítico é frequentemente mencionado por muitos cristãos como uma referência à proibição de tatuagens. Curiosamente, este é o único trecho bíblico que aborda diretamente o tema da tatuagem, mostrando que não é um tópico central nas Escrituras. Antes de adotarmos uma interpretação literal, é essencial que consideremos o contexto histórico e cultural da época em que esse versículo foi escrito, além de refletirmos sobre a visão mais ampla que a Bíblia apresenta a respeito da tatuagem. O contexto histórico da tatuagem mencionado em Levítico tem suas raízes em antigas práticas culturais e religiosas. No período em que o livro de Levítico foi escrito, há mais de 3.000 anos, muitas nações e tribos ao redor de Israel usavam tatuagens como parte de rituais religiosos e expressões culturais. Esses rituais muitas vezes envolviam adoração a deuses pagãos e cultos aos mortos. As tatuagens na antiguidade, especialmente nas regiões do Oriente Próximo, tinham um forte significado espiritual. Elas eram usadas como formas de invocar a proteção de divindades, homenagear os mortos, ou até mesmo identificar membros de determinadas tribos ou cultos religiosos. Muitas dessas práticas envolviam simbolismo místico e eram vistas como uma forma de se conectar com o mundo espiritual. A proibição que aparece em Levítico, capítulo 19, versículo 28, provavelmente se refere a essas práticas pagãs. O objetivo principal da lei era manter os israelitas separados das nações ao redor, que frequentemente seguiam costumes idólatras. Deus queria que seu povo fosse distinto, tanto em suas práticas religiosas quanto culturais. Assim, essa lei sobre tatuagens era uma forma de garantir que os israelitas não participassem dos rituais idólatras ou das tradições que desonravam o verdadeiro Deus. No Antigo Testamento, muitas das leis dadas a Israel estavam fortemente ligadas ao contexto social e religioso da época, com o propósito de manter a pureza espiritual e cultural da nação. Agora vejamos, se Deus queria que Israel fosse diferente de outras nações em seus comportamentos, podemos concordar que essa exigência Deus também tem para sua igreja, visto que o Novo Testamento exige da igreja um comportamento de santidade, assim como Deus exigia de Israel no passado. Não faz sentido Deus deixar a igreja viver de qualquer forma e se comportar como os ímpios se comportam. No tempo de Jesus e dos apóstolos, os gregos e romanos enxergavam a tatuagem como um meio de punição para prisioneiros e escravos. Não havia mais uma associação direta com a idolatria, o que explica o silêncio do Novo Testamento sobre esse tema. Quando não há uma proibição explícita nas Escrituras, entra em jogo a liberdade em Cristo. A questão deixa de ser posso e passa a ser devo. Por mais que na Bíblia não tenha nenhum versículo que afirme diretamente que tatuagem é pecado, não significa que você poderá sair fazendo tatuagem no seu corpo sem nenhuma restrição.
visto que outros versículos vão filtrar suas atitudes e comportamentos para viver o padrão de Deus. E posso te afirmar que o padrão de Deus, segundo a Bíblia, é que você não faça tatuagem. Vejamos. Tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos nos ensina que tudo o que não provém de fé é pecado. Esse princípio bíblico vai além das regras específicas, falando sobre a motivação interna e a intenção do coração ao realizar qualquer ação. Quando aplicamos esse versículo à questão das tatuagens, podemos argumentar que, se a pessoa decide fazer uma tatuagem sem uma convicção clara de que está agindo conforme a vontade de Deus, ela está agindo fora da fé. E de acordo com Romanos, agir sem fé é considerado pecado. Esse versículo sublinha a importância de que todas as nossas ações devem ser motivadas pela confiança e pela obediência a Deus. Ou seja, se uma pessoa faz algo, como uma tatuagem, por exemplo, sem ter a certeza de que isso é aprovado por Deus, ou sem considerar se essa prática glorifica a Deus, está em desobediência ao princípio da fé. Nesse contexto, fazer uma tatuagem sem refletir sobre suas implicações espirituais, ou sem buscar orientação de Deus, poderia ser considerado pecado, porque está agindo fora de uma fé sólida. Além disso, a fé envolve submissão à vontade de Deus e àquilo que é bom, puro e edificante. Se alguém faz uma tatuagem por motivos que não estão alinhados com esses princípios, como vaidade, rebeldia ou imitação de costumes culturais sem discernimento espiritual, essa ação pode ser considerada pecaminosa, pois não é realizada com fé e confiança no que agrada a Deus. Portanto, a questão não é apenas sobre a tatuagem em si, mas sobre a motivação e o coração por trás dela. Se a escolha de fazer uma tatuagem não vem de uma fé plena e clara em Deus, ou se há dúvida quanto à sua legitimidade diante dele, essa ação seria pecaminosa. Paulo explica em Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Em Gálatas, o apóstolo Paulo nos lembra que fomos chamados à liberdade em Cristo. Mas essa liberdade não deve ser usada como desculpa para satisfazer os desejos da carne. Ele nos orienta a sermos servos uns dos outros em amor. Ou seja, nossa liberdade deve ser exercida de forma que glorifique a Deus e edifique os outros, e não para buscar nossas próprias vontades ou desejos carnais. Aplicando esse princípio à questão da tatuagem, mesmo que haja liberdade em Cristo e o Novo Testamento não proíba diretamente essa prática, devemos considerar se fazer uma tatuagem realmente reflete a vida de santidade e amor que Cristo nos chama a viver. A liberdade em Cristo não nos dá licença para fazer o que queremos sem refletir sobre as implicações espirituais e morais de nossas escolhas. Se a tatuagem é feita por motivos que alimentam vaidade, orgulho ou a imitação de padrões mundanos, ela pode se tornar uma ocasião à carne, como Paulo adverte, e com isso passa a ser considerado pecado. Além disso, veja o Paulo, também vai dizer: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. Nesse texto, o apóstolo Paulo ensina que é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que possa fazer com que o irmão tropece, se ofenda ou enfraqueça em sua fé. Esse versículo enfatiza a importância de agir de maneira amorosa e cuidadosa em relação aos outros, evitando qualquer ação que possa causar escândalo ou ser uma pedra de tropeço para a fé de alguém. Quando aplicamos esse princípio à questão das tatuagens, podemos argumentar que, mesmo que a tatuagem em si não seja um pecado claro, ela pode se tornar um problema se, ao fazê-la, você estiver causando confusão, ofensa ou enfraquecimento da fé de outros irmãos. Em algumas comunidades cristãs, especialmente onde as tatuagens são vistas como algo negativo ou como um símbolo ligado a práticas mundanas, ter uma tatuagem pode criar desentendimentos e até prejudicar o crescimento espiritual de outros. A responsabilidade que Paulo menciona em Romanos 14 é evitar que nossos atos de liberdade em Cristo causem problemas para a fé dos outros.
Se, ao fazer uma tatuagem, você está gerando tropeço ou dividindo a comunidade, a ação pode ser considerada prejudicial e, por extensão, pecaminosa, pois a Bíblia nos chama a priorizar o amor e a edificação mútua sobre os nossos desejos pessoais. Portanto, se uma tatuagem, em algum contexto, pode ferir ou ofender a consciência de um irmão, seria sábio e amoroso evitar tal ação em prol da paz e da unidade na fé. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos lembra que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, e que não pertencemos a nós mesmos, pois fomos comprados por um alto preço, o sacrifício de Cristo. Como resultado, somos chamados a glorificar a Deus em nosso corpo. Aplicando esse versículo à questão das tatuagens, podemos argumentar que, como cristãos, nosso corpo não é nosso para fazer o que desejamos, mas pertence a Deus. Se o corpo é um santuário do Espírito Santo, devemos tratá-lo com respeito e santidade, evitando qualquer coisa que possa desonrá-lo. A tatuagem, neste contexto, pode ser vista como algo que modifica o corpo de maneira permanente e que talvez não glorifique a Deus, dependendo das intenções e do conteúdo da marcação. A ideia de glorificar a Deus no corpo sugere que todas as nossas ações, incluindo o que fazemos com nosso corpo, devem refletir o caráter de Cristo e honrar o sacrifício que Ele fez por nós. Se a tatuagem é feita por razões que não alinham com esse princípio, como vaidade, conformidade com padrões mundanos ou rebeldia, pode ser interpretada como uma desonra ao templo do Espírito Santo. Nesse sentido, o ato de tatuar o corpo sem uma reflexão profunda sobre se isso glorifica a Deus, poderia ser considerado pecado. Assim, o versículo reforça que devemos considerar seriamente se nossas ações, incluindo a decisão de fazer uma tatuagem, estão de fato trazendo honra a Deus e respeitando o fato de que nossos corpos são um local sagrado para a habitação do Espírito Santo. Agora eu te faço uma pergunta muito importante. O que a sua igreja local ensina sobre isso? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro ensina que os jovens devem ser submissos aos mais velhos e que, no relacionamento entre as pessoas, todos devem se revestir de humildade. Ele destaca que Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Este versículo ressalta a importância da submissão e humildade, especialmente no contexto da autoridade e liderança espiritual. Aplicando esse princípio à questão das tatuagens, se a liderança da sua igreja local ensina que fazer tatuagens é contra os princípios bíblicos ou é desaconselhado, então, em espírito de submissão e humildade, seria correto respeitar essa orientação. O versículo nos alerta a não agir com soberba, achando que podemos ignorar ou desconsiderar os conselhos dos líderes espirituais que Deus colocou sobre nós. Ao desobedecer uma orientação clara da liderança da igreja, a pessoa pode estar mostrando orgulho, colocando seus desejos pessoais acima da direção espiritual dada por aqueles que têm a responsabilidade de guiar o rebanho. Assim, se a liderança local considera a tatuagem algo impróprio ou pecaminoso, a atitude de humildade e submissão a essa autoridade espiritual, como ensinado em 1 Pedro, deve prevalecer. Agir em desobediência a essa orientação pode ser visto como pecado, não tanto pelo ato da tatuagem em si, mas pelo coração de insubmissão e falta de humildade diante da autoridade espiritual que Deus colocou em nossas vidas. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em Gálatas, o apóstolo Paulo ensina que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Este princípio espiritual revela que nossas ações e escolhas têm consequências, e aquilo que fazemos hoje terá impacto no nosso futuro, tanto no aspecto físico quanto espiritual.
Aplicando esse versículo à questão das tatuagens,